Opa pessoal, a gente vai falar hoje do circuito RC em série. A gente vai utilizar o exemplo 14 e 13. A gente tem aqui um circuito RC em série. Isso significa que ele tem um resistor, que no caso aqui a gente tem um resistor de 50 ohms, e um capacitor, que está representado pela restância capacitiva XC igual a 120 ohms. A corrente é 1 ampere de pico. Como o circuito é em série, a mesma corrente passa pelos dois componentes, pelo resistor e pelo capacitor. Aqui a gente vê o triângulo de Façores. Como o capacitor ele atrasa a tensão, o vetor VC tá para baixo e o VR, que é a tensão do resistor, está em fase com a corrente. O vetor total, o VT, é a soma vetorial de VR e VC, por isso ele está inclinado para baixo. Mostra que a tensão total está atrasada em relação à corrente. Aqui a gente consegue ver o gráfico senoidal, o nosso diagrama do tempo. A corrente é nossa referência, a tensão no resistor VR está em fase com a corrente, e a tensão no capacitor VC está atrasada 90 graus. E a tensão total VT está atrasada 67,4 graus em relação à corrente. Essas diferenças de fase é que mostram como o capacitor e o resistor se comportam com a corrente alternada. Aqui a gente pode ver o triângulo de tensões, que a gente tem nossas duas formulazinhas ali, que é a VT para calcular a voltagem total e a outra que é para calcular o ângulo da fase. O negativo ali, ó, que a gente consegue ver no triângulo, mostra basicamente que a tensão está atrasada em relação à corrente. Nesse caso, o resultado foi de um ângulo de menos 67,4, o que confirma o que a gente viu lá no nosso gráfico, que ela está atrasada. Agora aqui a gente consegue ver que o capacitor meio que ele complica a passagem da corrente. Essa complicação é medida pela impedância Z, que junta o R e o XC. Esse Z diz quanta resistência total o circuito oferece à corrente alternada, levando em conta tanto o resistor quanto o capacitor.